Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos os irmãos. Uma boa noite a todos os irmãos aqui presentes. Eu os convido, queridos, a abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho segundo a narrativa de Mateus, para darmos continuidade ao relato que o apóstolo e evangelista Mateus faz sobre os eventos relacionados à vinda de Cristo ao mundo, ao Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos expor no capítulo 2, os versículos 12 a 15, Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, dos versículos 12 a 15. Diz assim a palavra de Deus: sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Queridos irmãos, como eu havia colocado na semana anterior, o Natal tem sido comemorado pelos cristãos, entendendo que o Natal não se limita apenas ao evento do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. É por esta razão que no calendário litúrgico da igreja, desde a antiguidade, o Natal é comemorado como um ciclo que envolve o Antigo Testamento como o prenúncio, o advento, a preparação e a promessa a respeito de um Salvador. Este Salvador que é anunciado no Éden, em Gênesis 3,15, o descendente da mulher, este Salvador que é profetizado por Noé, do qual viria das tendas de Sem, este Salvador que foi profetizado e prometido a Abraão como o descendente de Abraão, a sua semente, no qual seriam benditas e abençoadas todas as famílias da terra, este Salvador profetizado nos ritos e sacrifícios que foram instituídos a partir de Moisés no Sinai, este Salvador prometido como um rei a Davi, este Salvador que é profetizado por todos os profetas. Ele perpassa esta promessa a respeito dele, ela percorre todo o Antigo Testamento. É por isso que, antes propriamente do dia de Natal, os cristãos celebram o Advento, que são as promessas de Deus no Antigo Testamento a respeito do Salvador. E hoje é o segundo domingo do Advento. Os 4 domingos que antecedem o Natal são chamados na tradição cristã de domingos do Advento. O dia de Natal é o nascimento de Jesus, e nós já vimos que Mateus trabalha, ele escreve, ele aborda o nascimento de Jesus de uma perspectiva judaica e a partir do ângulo de José. Lucas fala a partir da maneira como o nascimento de Jesus se deu da perspectiva de Maria, mas Mateus, numa perspectiva judaica, nos fala do nascimento de Jesus segundo José. Segundo José recebeu esta notícia e encarou esta realidade maravilhosa da vinda do Filho de Deus ao mundo. Na genealogia, como já dissemos, ali demonstra-se a origem real de Jesus. Jesus é o descendente de Davi.
No Natal, propriamente dito, no final do capítulo 1, é colocado o direito ou a legitimidade real de Jesus. Jesus foi adotado por José, o legítimo herdeiro do trono de Davi, porquanto o anjo, ao anunciar o Natal para José, o chama de José, filho de Davi. E este título, filho de Davi, que pertencia a José, é legado, é transmitido a Jesus pelo fato de José tomar Maria como sua esposa e adotar Jesus como seu filho, dando a ele um nome. No capítulo 2, nós vamos ver os fatos que resultam da vinda de Cristo ao mundo. É o que se comemora na tradição cristã, não propriamente como nascimento, mas o resultado imediato deste nascimento. E no calendário litúrgico cristão, no dia 6 de janeiro, é celebrado o dia de Epifania, que significa uma manifestação de Deus, da revelação de Deus. Esta palavra, ela é uma palavra usada nas Escrituras. Jesus começa a se manifestar como rei, a ser reconhecido como tal. Ele que tem uma natureza e uma descendência real, ele que tem a legitimidade para sentar-se no trono de Davi, seu pai, ele é reconhecido. E nós vimos que aqueles que primeiro o reconhecem como rei, não é o seu povo. O rei usurpador que ocupava o trono de Davi, Herodes o Grande, juntamente com a cidade de Jerusalém, a capital do reino de Davi, eles não reconhecem a Jesus, eles não vão a Belém para adorá-lo, para homenageá-lo e para se prostrarem diante do rei, filho de Davi e filho de Deus. Mas este rei dos judeus, ele, conforme a promessa feita a Abraão, já que ele, além de ser o filho de Davi, ele é filho de Abraão, como está em Mateus 1:1, ele seria o salvador dos gentios. E Deus traz os magos do Oriente, que nós vimos que não eram reis, que não eram 3, provavelmente muito mais do que 3, e que não vieram de lugares distantes, mas saíram de um mesmo lugar, ou da Pérsia, que hoje é o Irã, ou da Babilônia, que hoje é o Iraque. Eles saíram daquele mesmo lugar e encontraram a Jesus, não mais na manjedoura, mas o menino tinha em torno de 1 a 2 anos de idade, um tempo já havia se passado, eles demoraram um tempo, desde o dia em que a estrela nasceu, no Natal, até percorrerem os 1.600 quilômetros de viagem num animal, num camelo, para chegarem a Belém. E ali em Belém Jesus já está em uma casa, e naquela casa eles entram, adoram ao Senhor Jesus, o reconhecem como rei, o reconhecem como Deus, porque louvam a Jesus, prostram-se diante dele e entregam a ele presentes liberais: ouro, incenso e mirra. Os presentes eram 3. Os magos, nós não sabemos quanto eram, se 5, se 10, se 20, se 30, eram mais de 1, porque eram magos, no mínimo 2, mas nós não sabemos quantos eram. Eles entregam ao Senhor aqueles presentes. Vários personagens, portanto, compõem, queridos irmãos, este advento e este Natal, esta vinda do Filho de Deus ao mundo para salvar os pecadores. Vamos lembrar rapidamente os personagens que a Bíblia relata, que são personagens que compõem o Natal. Em primeiro lugar, nós temos as pessoas desprezadas, os humildes, aqueles que viviam à margem da sociedade, e para estes Jesus veio, os pastores das cercanias de Belém. Eles são chamados para o Natal. Temos também os servos piedosos de Deus, que recebem do Senhor uma missão importante de serem os cuidadores daquele menino, José e Maria, a família que haveria de receber o Messias. Temos também, queridos irmãos, representantes do sacerdócio e profetas, que indicam que o Antigo Testamento, ele apontava pelo ofício sacerdotal para Cristo e ele profetizava sobre Cristo. O casal de
origem sacerdotal, Zacarias, o pai de João Batista, e Isabel, que recebem também o anúncio do Natal, e os profetas, Simeão e Ana, que recebem o menino no templo, quando este é consagrado ao Senhor aos 40 dias de nascido. Temos também os anjos, as hostes celestiais, que serviam a Jesus já nos céus, e vêm à terra para servi-lo em seu ministério terreno. As hostes celestiais, eles haveriam de louvar e cuidar de Jesus por todo o seu ministério, e eles participam também do Natal. Temos também os magos, os gentios, que recebem a promessa da salvação na pessoa deste rei, que é o filho de Davi, mas que veio para salvar todos os membros do povo de Deus, que fazem parte de todas as famílias da terra. Lembramos sempre destes personagens, não é verdade? Alguns mais destacados, outros um pouco esquecidos, mas existe ainda um importante personagem do Natal, que na maioria do tempo fica oculto, despercebido. Ele manifesta-se nas sombras, agindo de forma estratégica, ardilosa, um personagem que esquecemos que é central na história do Natal. O grande inimigo dos homens e o grande inimigo do Rei dos homens, do nosso Senhor Jesus. Satanás é um personagem do Natal. E este texto, do final do capítulo 2, salienta isto. Satanás já havia movido o coração de Herodes para mentir aos magos, querendo saber o local e a data onde nasceria o rei dos judeus, porque Herodes o Grande temia perder o trono que ele a duras penas havia conquistado, com estratégias políticas, com grandes feitos políticos, com construções, mas também com crimes. Um homem que tinha a mão suja de sangue, que matara uma de suas esposas e 3 dos seus filhos, por temer perder o trono. E agora, sabendo que o rei dos judeus nasceu em Belém, provavelmente há 2 anos atrás, ele teme ainda mais, e usando mentiras, estratégias, ele diz: vão até lá, vão até Belém, e depois me voltem, me deem a exata localização de onde está o menino, para que também eu possa adorá-lo. E nós sabemos, meus irmãos, que o pai da mentira, que usou Herodes, que estava por trás dele para intentar contra a vida do pequenino rei, o nosso Senhor Jesus, é Satanás. Satanás é um personagem do Natal. Não podemos nos esquecer disso. E este texto que acabamos de ler vai nos mostrar exatamente esta verdade. A Bíblia faz a divisão das partes que nós chamamos de perícopes, que são essas partes de um capítulo, dos versículos 1 a 12, mas eu entendo que o versículo 12, ele está ligado a essa narrativa que vai até o verso 15, onde a ideia principal é que o Rei Jesus veio ao mundo para derrotar os inimigos do seu povo. Ele não veio a passeio, ele não veio apenas para ser adorado e desfilar com esplendor e glória, recebendo presentes e honra, mas ele veio desde menino para enfrentar uma guerra e para derrotar os nossos inimigos. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados, como está declarado no capítulo 1, como o Emanuel, o Deus conosco. No entanto, para que isso fosse feito, havia um adversário a ser transposto, havia um adversário a ser calcado. Ele deveria derrotar a morte, e ele deveria derrotar aquele que, pelo poder da morte, produz pavor nos homens e os domina, Satanás, conforme fala Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. O Rei Jesus veio, portanto, ao mundo para derrotar os inimigos do seu povo, e isto já se manifesta desde o dia do seu nascimento, desde o Natal. O inimigo estava ali, o inimigo rondava a manjedoura, o inimigo se movia entre as sombras daquela noite gloriosa, quando Cristo, cumprindo as profecias, nasceu em Belém.
O inimigo se avizinhava ao redor do menino, buscando com ardis mover os impérios, os reis do mundo, mover o coração endurecido da nação de Israel para renegar o seu rei e para destruí-lo, impedindo na mente terrível do inimigo os planos de Deus e a concretização da redenção do seu povo. Mas vejamos, meus irmãos, o que Deus faz para proteger Jesus, o nosso rei que veio derrotar os inimigos do seu povo. Em primeiro lugar, nós percebemos que os exércitos celestiais protegem o rei em sua missão. E é fantástico notarmos, queridos irmãos, quantas histórias relatando a ação dos anjos envolvem este período natalino. Cristo veio ao mundo, mas ele não veio desacompanhado. Juntamente com ele, os seus anjos o cercavam e o guardavam. Tal como profetizara o salmista no Salmo 91, as hostes celestiais, os anjos guerreiros, os anjos protetores de Deus, cercavam a Cristo, o guardando, para que ele não fosse morto, mas para que ele entregasse a sua vida. Jesus não veio para ser morto nas mãos dos instrumentos do diabo, ele veio para vencer o diabo, entregando a sua vida na morte. E nós percebemos claramente a atuação dos anjos. São os anjos que advertem José, advertem os magos, agem em todo momento, orientando, dando palavras especiais e conduzindo o nosso Senhor Jesus para longe das garras do inimigo. Percebam, meus irmãos, que Jesus, em todo o seu ministério, estava acompanhado destes anjos. E nós sabemos que nós, crentes, também somos acompanhados dos anjos do Senhor. Acima de tudo, o Filho de Deus que veio ao mundo era protegido pelos ministros de Deus. Há uma superstição de que nós temos cada qual o seu anjo da guarda, e isso é uma superstição, porque nós não temos um anjo da guarda, nós temos anjos da guarda. Aos seus anjos ele dará ordem em seu favor. São vários anjos que Deus usa para proteger o seu povo, e nós vimos isso na história de Israel. Há também anjos mensageiros que comunicam a vontade de Deus no Antigo Testamento, e esta ação dos anjos, ela cessa neste momento, nesta transição entre o Antigo e o Novo Testamento, como veremos melhor no próximo sermão. Mas aqui quero destacar para os irmãos como estes anjos têm uma função também fundamental de guardar e proteger. São ministros de Deus para o cuidado do seu filho e para o cuidado também do povo de seu filho. Percebam que no próprio momento em que Jesus está ali sendo tentado diretamente por Satanás, não agora pelos seus agentes, lá em Mateus no capítulo 4, versículo 5 e 7, Satanás estava consciente da presença dos anjos e da proteção que os anjos davam a Jesus. Satanás então declara no versículo 6, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, e eles te guardarão. Satanás sabia que Jesus tinha esta proteção dos anjos, e o próprio Cristo declara neste mesmo evangelho, quando ele vai entregar a si mesmo, para ser injustamente acusado, condenado e crucificado como sacrifício voluntário pelo nosso pecado, ele declara em Mateus, no capítulo 26, versículo 53, revelando-nos a realidade dos anjos que o cercavam e o protegiam. Em Mateus 26, 53, ele diz, acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Os irmãos que são bons de matemáticas, calculem, 12 legiões, cada legião pode ter até 6 mil anjos, então é anjo para valer, né? 72 mil anjos. Olha, se eu quiser, 72 mil anjos estão ao meu dispor neste momento, bastaria um anjo
para livrá-lo das mãos daqueles guardas que o prendiam, mas ele tinha à sua disposição 72 mil anjos, e muito mais, já que ele é o Senhor de todas as hostes angelicais. E nós percebemos, meus irmãos, como Deus vai usando estes seres para proteger o seu filho e para o guardá-lo, impedindo que Satanás o tocasse. Mas também, meus queridos irmãos, percebemos um outro instrumento de Deus para guardar o seu filho, a fim de que ele, no tempo oportuno, destruísse o inimigo do seu povo. E ao perceber este segundo ponto, eu fiquei um tanto quanto surpreendido, não sabia nem como escrever este ponto, porque os servos obedientes do rei também o protegem em sua missão neste momento. E por que eu fiquei um tanto quanto surpreendido e perplexo? Porque será que Jesus precisaria da proteção de seres humanos? Obviamente que como Deus, como Rei Celestial, como Senhor da glória, como aquele que tem toda a majestade e poder em suas mãos, Ele não precisa de nenhum de nós. No entanto, no seu estado de humilhação, no qual ele esvaziou-se do seu poder, assumindo a forma de servo, semelhante a nós em tudo, menos no pecado, tomando uma posição humilde, submissa e obediente, colocando-se, de certa forma, fragilizado, mesmo sendo o Senhor da glória, ele se humilhou, até mesmo na dependência de seres humanos como nós, afeitos e sujeitos ao pecado. E nós percebemos como Deus usa agentes humanos, servos do Senhor, para proteger o seu filho. E ainda hoje, queridos irmãos, embora Deus não dependa de nós, embora Cristo não dependa de nós, embora Ele ainda tenha todos os seus anjos, miríades incontáveis de criaturas santas e perfeitas, que Deus guardou pelo seu próprio poder, para não declinarem do seu santo exército, seguindo a Satanás, Deus ainda usa a você, a mim. Mas aqui, de um modo muito especial, nós percebemos no versículo 12, a ação daqueles magos. Aqueles homens, meus irmãos, pela divina providência, eles trazem provisões para o menino. E pela divina advertência da providência, eles são agora instruídos a não caírem na armadilha de Herodes. Percebam, queridos irmãos, que o relato final do capítulo 2 do Evangelho de Mateus nos conta a história de várias viagens. Hoje vivemos dias em que a modernidade, ela chegou a todas as áreas da vida, e uma das áreas mais beneficiadas com a modernidade, com o avanço da tecnologia, é o transporte. Nós podemos viajar em torno do globo rapidamente, mas a viagem que o menino teria que fazer de algumas centenas de quilômetros até o Egito, e depois do Egito voltando para Israel, e de Israel dirigindo-se até o extremo norte do país, na região da Galileia, tudo isto e o sustento da família nestes meses, nestes tempos, nestas jornadas, custava muito caro e era extremamente difícil. Mas Deus, tocando o coração daqueles homens que faziam parte do seu povo eleito, mesmo não sendo descendentes de Abraão, Deus os fez adorar de forma sincera e verdadeira. Adoraram com alegria, adoraram sem medir esforços, percorrendo uma longa jornada, e adoraram com seus bens. Aqueles bens, ouro, incenso e mirra, coisas preciosas, que indicavam a realeza de Jesus como ouro, que indicavam a divindade de Jesus como incenso, que era o presente próprio a Deus, que era queimado a Deus, e que indicavam a humanidade de Jesus e a sua morte, que é a mirra. Estes presentes tinham grande valor na antiguidade, e foram estes presentes o instrumento da providência de Deus para proteger o seu filho, tirando-o da zona de ação de Herodes. Meus irmãos, Deus usa os seus recursos, mesmo que sejam eles parcos, para o avanço da sua obra. Deus usa os seus talentos, os seus bens e também as suas contribuições, como pessoas que de maneira fiel dão o seu dízimo, não roubando do Senhor, mas trazendo aquilo que cabe ao Senhor e não a nós.
Deus usou esses recursos para proteger a Jesus, e ainda hoje Ele usa os recursos para proteger, para guardar, para fazer crescer a sua obra, para dar provisões aos missionários em campos difíceis e remotos. Estes magos, meus irmãos, trazem os recursos necessários para que o menino fosse guardado. Mas o personagem usado por Deus como instrumento da sua providência aqui, o personagem humano que é destacado, como nós destacamos em todos estes 2 primeiros capítulos, é José, que não era o pai biológico de Jesus, tendo em vista que ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas que assumiu o papel paterno com todas as suas responsabilidades. E a principal responsabilidade de um homem é proteger a sua família, é guardar aqueles que estão debaixo de sua autoridade. A autoridade não é exercida com agressividade, com o mando, com a brutalidade. A autoridade é exercida com a proteção, com o serviço. José é advertido pelos anjos. E percebam, meus irmãos, que José é um servo pronto e obediente. Não é percebido aqui devido à mudança da tradução, mas a mesma palavra aparece nos versos 12, 13 e 14, fazendo uma ligação de temas e de ideias. No versículo 12, a palavra anacorel, o verbo grego, ele é traduzido por regressaram. No versículo 13, ele é traduzido por uma locução, tendo partido, mas é um verbo só. E no versículo 14, partiu. Este verbo não significa apenas uma locomoção de um lugar para o outro. Este verbo é usado no Evangelho, e principalmente por Mateus, para indicar a ideia de afastamento do perigo, de sair do âmbito de ataque do inimigo. Jesus usa este verbo em Mateus, no capítulo 4, 12, dizendo: ouvindo, porém, Jesus que João Batista fora preso, retirou-se para a Galileia. É o mesmo verbo, anacorel. Ele saiu daquele lugar onde Herodes, agora não mais Herodes o Grande, mas o seu filho agia, Herodes Antipas agia para atacar João Batista, e a próxima vítima seria Jesus. Também em Mateus, no capítulo 12, nos versículos 14 e 15, o mesmo verbo aparece no verso 15, diz lá: retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele, contra Jesus, sobre como lhe tirariam a vida, como lhe matariam. Mas Jesus, sabendo disto, de novo o verbo anacorel, afastou-se dali, colocou-se em lugar seguro. Esta é a ideia. Deus então usa seus instrumentos humanos, homens piedosos, pessoas piedosas, obedientes a Ele, para protegerem o seu filho, colocando-o em lugar seguro. Mas é interessante, queridos irmãos, ver a reação de José. Os anjos o advertem, o anjo do Senhor o adverte em sonho, e diz a ele: dispõe-te e toma o menino. O verbo principal aqui é o verbo tomar, que significa, queridos irmãos, literalmente assumir um dever, assumir um ofício, assumir uma incumbência. Não era apenas pegá-lo no colo com ação física, mas era protegê-lo, assumir a responsabilidade sobre ele, ter o dever de protegê-lo, guardar o menino. E ao tomá-lo, ele deveria estar disposto, e o verbo dispõe-te, ele completa o sentido de tomar. Ele deveria tomar de maneira resoluta, com disposição, com ânimo, pronto, preparado. É tão ruim quando nós trabalhamos com pessoas que no trabalho não se mostram dispostas, que fazem as coisas quase que se arrastando, não é terrível? Então o verbo significa isto: cumpra o seu dever com vontade, com voluntariedade, com disposição imediata. E é interessante que na língua grega a raiz deste verbo dispor-se é da mesma origem da palavra latina e portuguesa agora. Faça algo agora, não espere, não vacile.
José então toma o menino, e percebam, queridos irmãos, principalmente aqueles que ainda estão vinculados às tradições mariólatras da igreja romana, que a ênfase está de novo no menino. Ele não diz, dispõe-te, toma a tua mulher e o menino, mas ele diz, dispõe-te, toma o menino e a mãe. A ênfase está em Jesus. Ele é o rei. Foi ele adorado pelos magos. Os magos viram, e o verbo significa contemplaram, o menino, e prostrando-se, não adoraram Maria e o menino, mas o adoraram. Nos versículos anteriores, a adoração acontece pelos magos a um objeto singular, a um alvo de adoração singular, o menino. A ênfase sempre está em Jesus. Maria é um instrumento de Deus, mas ela não pode ocupar o lugar que cabe só a Deus, e só ao Senhor Deus adorarás, só a Ele darás culto. Se nós não entendermos isto, nós não estamos aceitando a própria palavra de Deus, que estabelece esta verdade nos seus mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não adorarás a nenhum outro, a não ser o Senhor. José, a sua tarefa, a sua incumbência é tomar o menino e levar consigo a sua mãe, mas a ênfase está no menino Jesus, no nosso Salvador. Percebam, meus irmãos, que José obedece prontamente. A obediência dele, a prontidão dele em ouvir o direcionamento de Deus e a agir de maneira resoluta, de maneira firme, acertada ao mandamento de Deus, é usada pelo Senhor como um instrumento de proteção da obra do Senhor, do Filho de Deus, e como instrumento de bênção até para o próprio José. Infelizmente, quantas vezes nós ouvimos a voz do Senhor, ou endurecemos o nosso coração, ou somos tardios para obedecer. Às vezes, o fraquejar na obediência pode custar muito caro. Se José tivesse demorado-se ali, isto poderia colocar a vida de Cristo em risco, mas ele foi um homem disposto a obedecer. Além das hostes angelicais que estão junto a Cristo para que ele cumpra a sua missão, além da ação de homens e pessoas piedosas que obedientemente estão junto a Cristo, protegendo para que ele cumpra a sua missão, Deus Pai, e aqui nós temos a ênfase, na conclusão e no ponto mais alto desta perícope, desta parte do capítulo, Deus Pai guarda o seu Filho em sua missão. Ele foi guardado pelos anjos, ele foi guardado pelos instrumentos humanos escolhidos por Deus, mas acima de tudo, ele é guardado pelo próprio Pai. José deveria levar o menino para o Egito, e o versículo 14 demonstra a obediência de José ao mandamento de Deus. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, mais uma vez a ênfase no menino, e partiu para o Egito. Ele cumpre a palavra do Senhor. E quando falamos do Egito, meus irmãos, nós temos vários significados tipológicos sobre o Egito na Bíblia. O Egito pode ser um lugar de refúgio na Bíblia. Foi para lá que Abraão fugiu da fome em Canaã. Foi para lá também que Deus levou José e providencialmente o sustentou e o tornou governador do Egito, para depois trazer o seu pai e os seus irmãos, a fim de que a linhagem santa fosse preservada. O Egito pode ser um lugar de provisão. E naquele período, queridos irmãos, desde o momento das guerras que assolaram Israel, das guerras começadas com a Assíria, depois com os caldeus, mais tarde com o Império Macedônico, o Egito era um lugar de refúgio para os judeus. Estima-se que naqueles dias havia mais de 1 milhão de judeus no Egito. Portanto, para Herodes achar Jesus no Egito, seria o mesmo que procurar, como diz aquele ditado, uma agulha no palheiro. 1 milhão de judeus residiam naquele período nas cidades egípcias. Mas também sabemos, e talvez seja este o tipo, a simbologia mais comum a respeito do Egito, o Egito é
a representação da escravidão do pecado, o lugar onde o povo de Deus foi oprimido, o lugar do qual Deus libertou o seu povo com sinais, maravilhas e prodígios, e através de uma ação poderosa os redimiu pelo poder de Deus na instrumentalidade do seu servo Moisés. Foi para o Egito também que muitos do povo de Deus, no tempo dos reis, fugiram, buscando no Egito um aliado contra os inimigos, e Deus então os advertiu, dizendo que eles confiavam em carros e cavalos do Egito, ao invés de confiarem no Senhor. O Egito é sinônimo de escravidão e de idolatria. E aqui, meus irmãos, é interessante notar que, ao citar a profecia de Oséias 11:1, que lemos em nossa liturgia, do Egito chamei o meu filho, Jesus ainda não está regressando do Egito, o que só será contado ao final deste capítulo 2, no versículo 22. Mas o que está sendo enfatizado não é a saída de Jesus, o êxodo do Egito, mas a saída de Israel, de Belém, e o êxodo para o Egito. O que podemos aprender aqui? Nos é ensinado neste ponto, queridos irmãos, que o Egito era Israel. Israel tornou-se um Egito. E a Bíblia também nos ensina esta verdade. Mais tarde, quando Cristo já havia morrido e ressuscitado, e sua igreja expandia-se por Jerusalém, um servo de Deus, cheio do Espírito Santo e corajoso, chamado Estevão, declarou esta verdade diante de toda a nação, representada pelos líderes judeus no Sinédrio. E em Atos, no capítulo 7, no sermão de Estevão, diante do Sinédrio, no versículo 39, ele diz sobre a saída do povo do Egito, pelo comando de Moisés. Ele diz: a quem, referindo-se a Moisés, nossos pais não quiseram obedecer. Eles não obedeceram a Moisés, e agora eles não querem obedecer a Jesus. Antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito. E Oséias, em Oséias no capítulo 11, está falando exatamente sobre estas realidades. O livro de Oséias mostra como Israel, o povo de Deus, a amada do Senhor, tal como a esposa do próprio Oséias, se tornou uma prostituta, uma meretriz terrível, que adultera contra o seu esposo, tornando-se não meu povo. Israel chega ao status de Egito. Israel chega a uma realidade espiritual terrível, e é de Israel que Deus tem que tirar e resgatar o seu filho, porque se ele permanecesse naquele Israel corrupto, endurecido, que rejeitou o seu rei salvador, ele seria morto por Israel. Israel aqui é o Egito, queridos irmãos. E Herodes, sob o comando do trono de Israel, porquanto Herodes era o rei dos judeus, usado por Satanás, influenciado pelas ardilosas tentações do maligno, ele aqui faz um papel de faraó. Assim como Faraó matou as criancinhas da aliança no Egito, Herodes haveria de matar os pequeninos em Belém. Assim como Faraó intentou destruir o povo de Deus no Egito, que é chamado em Êxodo, no capítulo 4, de filho de Deus, e pela instrumentalidade de Moisés é declarado a Faraó: deixe o meu filho sair do Egito para me adorar. Herodes quer destruir o filho genuíno de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, meus irmãos, o Deus Pai, em sua soberania, guardava o seu filho para que os seus planos redentivos se cumprissem. Ainda não era a hora de Jesus se entregar, porque ele não veio para morrer pelas mãos dos homens, segundo o seu próprio critério. Ele não veio para morrer de acordo com a vontade de Satanás, mas ele veio para dar a sua vida. E o próprio Cristo tinha consciência destas coisas, tendo em vista ser ele Deus.
Em João, no capítulo 10, Jesus declara nos versículos 17 e 18: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. O Pai que o tira do Israel degradado espiritualmente, que o leva para o país egípcio, que se tornou um país de proteção, de cuidado para guardar a Jesus. Este pai deu um mandato para o filho, que ele entregasse a sua vida na hora certa. E Jesus reconhece isto várias vezes, conforme nós vemos no Evangelho de João. Em João, no capítulo 8, no versículo 20, me perdoem, meus irmãos, em João, no capítulo 12, nos versículos 23 e 27, Jesus declara a respeito da hora para a qual ele veio. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, e em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então a hora de Jesus era a hora que Deus, pela sua soberania, determinou para que ele viesse e morresse. E no versículo 27, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim, para esta hora. No capítulo 13, versículo 1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Em João 16, no versículo 4, está escrito assim: ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. E, finalmente, em João 17, 1, tendo Jesus falado estas coisas, todas as coisas que ele disse na última ceia, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora da cruz. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Jesus, queridos irmãos, não cairia na mão dos malignos homens usados por Satanás até a hora que Deus havia determinado pela sua soberania. O que nós aprendemos com esta fuga de Cristo de Belém para o Egito, e depois deste retorno do Egito para a Galileia, é que Deus usa até mesmo os ataques do maligno para realizar os seus planos de redenção do seu povo. Até mesmo o mal é usado por Deus em sua sabedoria, até mesmo o mal compõe os decretos e o conselho eterno do Senhor para cumprir os seus propósitos santos e redentivos, e nós percebemos isto. Não foi em vão que Israel tornara-se tão dura espiritualmente, com o coração tão distante de Deus, que não pôde reconhecer que Jesus, aquele menino, era o Filho de Deus, tão aguardado, aquele que fora prometido no Antigo Testamento. Deus endureceu o seu povo, Deus permitiu que o mal agisse segundo o seu conselho e a sua determinação, para que os planos bons e perfeitos dele se cumprissem. O que então, meus irmãos, podemos perceber? Que ao chamar o seu filho de um lugar de opressão, que era naquele momento Israel, Deus é o principal, que o enviou ao mundo, que o protegeu em seu ministério e que pelo seu mandato fez com que o seu filho voluntariamente se entregasse por amor de nós. Toda a obra de Cristo, embora tivesse encontrado oposição dos judeus, do inimigo das trevas e de toda sorte de pessoas que se levantaram contra ele, até mesmo dentre a sua família e os seus apóstolos, toda a obra de Cristo foi conduzida pelo próprio Deus. Deus protegeu Cristo do início ao fim de sua missão. O que podemos aprender, portanto, com estes versículos? Eu gostaria de fazer algumas breves aplicações. Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, nós estamos em tempos festivos para os cristãos. É Natal, Natal se aproxima, dia de festa, de reunir a família.
mas o mundo esqueceu do sentido de fato do Natal, e até um lugar comum falar de sentido do Natal, sentido da Páscoa, mas ele esqueceu realmente do sentido do Natal, porque aquele menino veio na manjedoura, em situação tão humilde, tão pobre e precária, tendo que fazer de um coxo seu berço, tendo que fazer de mulambos seu enxoval. Aquele menino veio ao mundo, porque há uma realidade terrível e tenebrosa atuando no mundo e atuando em nós e contra nós. A realidade do mal, a realidade do maligno. Satanás enganou a Eva. Satanás seduziu os nossos primeiros pais, e ao fazer isto, ele submeteu a humanidade e o mundo a si mesmo. Ele é o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Ele tem o império deste mundo, e ele o governa com seus desígnios maus para destruir, para matar, para oprimir e para produzir toda sorte de coisas ruins. E, meus queridos, não é preciso dar muitos exemplos. Eu sei que na sua própria vida, Satanás tem colocado a sua mãozinha asquerosa. Eu sei que na sua própria realidade e experiência pessoal, mesmo que você não atribua a quem de fato tem o direito, a Satanás, ele se esgueira como um leão terrível e também como uma serpente sagaz para nos tentar, para nos derrubar e, se possível, para nos destruir. E quando falamos do Natal, estamos falando de um Deus que protege o seu povo, de um Deus que triunfa contra os inimigos do seu povo, de um Deus que acampa os seus anjos ao redor do seu povo, de um Deus que livra o seu povo com a sua providência das astúcias, das ciladas e também da fúria de Satanás. Satanás muitas vezes é astuto, ele é silencioso, ele age como um anjo de luz, ele é enganador, mas outras vezes, como veremos no próximo sermão, ele é violento, terrível, sanguinário, destruidor. Deus tem nos guardado, meus irmãos, e o Natal nos fala dessa realidade, de mal e de malícia e de coisas terríveis que entraram no mundo com o pecado, mas de um Deus que tem um plano bendito e que nos protege. Mas, queridos irmãos, o texto também nos mostra a maneira que Deus nos protege. E muitos de nós temos nos colocado em posição desguarnecida. Nenhum soldado que vai à guerra coloca uma roupa de cores chamativas e fica andando sacudindo os braços. Mas tem crente que vive assim. Tem crente que parece que está doido para tomar um tiro do capeta. Me desculpe a expressão. Porque fazem tudo para serem alvejados. Percebam, meus irmãos, que com este inimigo nós não podemos vacilar nem brincar. O apóstolo Pedro, falando das ações terríveis dele, que é tão maligno, que é tão ardiloso, que é tão audacioso em suas investidas, que intentou contra o Filho de Deus, quanto mais contra nós, meus queridos. Ele tentou destruir a vida do Filho de Deus, desde o momento em que ele veio ao mundo. Pense o que ele não quer fazer com você. Pense o que ele não quer fazer com a sua família. Pense o que ele não quer fazer com nossa nação, com cada um de nós, com a nossa igreja. Por isso, Pedro nos diz em 1 Pedro, no capítulo 5, que ele é como um leão feroz que anda ao derredor de nós, é um plural, do rebanho, buscando aquelas ovelhinhas incautas que fogem do aprisco, que se distanciam do aprisco para devorá-las. Jesus fala do perigo deste lobo, quando fala que as suas ovelhas, ele as guarda no aprisco, porque este lobo arrebata as ovelhas. Os anjos de Deus protegem o seu povo, mas também a obediência dos piedosos são uma proteção de Deus para a nossa vida. As pessoas pensam que os mandamentos de Deus são simplesmente ordens arbitrárias que Deus nos dá, quando estes mandamentos são avisos que nos dão vida, que nos guardam e que nos protegem. A palavra de Deus, ela nos serve, queridos irmãos, tanto como arma de defesa, quanto arma de ataque para as investidas do inimigo. Em uma guerra, as pessoas devem estar tal como José, em prontidão. Aqueles irmãos aqui que já tiveram treinamento militar sabem disto. O soldado não pode discutir a ordem.
Capitão, por que eu tenho que ir lá? Já não serve para ser soldado. Já não serve. José não perguntou o porquê aos anjos. José não argumentou. Ele não pediu confirmação. Ele não foi tão tolo como Gideão, que depois colocou estopinha de algodão para molhar e não molhar, fazendo votos com Deus, testando a Deus para saber se deve obedecer ou não a sua palavra. Ele reconheceu a vontade de Deus e ele imediatamente cumpriu a vontade de Deus. E isto, meus irmãos, guardou a vida dele, a vida de Jesus e a vida de sua esposa. Quantas vezes colocamos nossa vida e daqueles que estão debaixo de nossa responsabilidade em risco, porque somos desobedientes e permitimos que o diabo entre com suas setas infernais? Quantas vezes trazemos tristeza e coisas terríveis contra a igreja do Senhor, porque nos portamos como Acã, agimos em desobediência, seguindo nossa própria cobiça, e o pecado adentra no meio da igreja de Deus, e pessoas são prejudicadas. Meus irmãos, não adianta apenas fazermos como infelizmente fazem nossos irmãos pentecostais, pelo um excesso de superstição e misticismo. Senhor, acampa os teus anjos na minha vida, acampa os teus anjos na minha casa. Se o anjo está vigiando e você está fazendo tudo para o diabo entrar. Haja anjo para aguentar a desobediência do povo, haja anjo para proteger aqueles que não obedecem. Se José não obedecesse, meus irmãos, será que ele seria guardado? Os anjos não vieram para serem exércitos acampados em torno de José, mas eles vieram como mensageiros de Deus, chamando José à obediência à palavra de Deus. Nós queremos muita proteção, mas somos, às vezes, tão infantis e não percebermos que a pessoa ela é protegida pelas instruções do Senhor, pelas palavras da boca dele, pelo mandamento dele. A obediência protege, a obediência guarda. E nós que somos pais sabemos disso, não é verdade? Quando nós falamos para um filho, faça isso, não vá para aquele lado, não ande com ciclano, obedeça isso, obedeça aquilo, todas estas regras nós fazemos com o intuito de guardar, de proteger. E algumas delas são falhas. Mas Deus, que é infalível, como um Pai que nos ama, nos dá seus mandamentos para nos guardar das ciladas do diabo. Mas, queridos irmãos, às vezes, e infelizmente muitas vezes, nós não obedecemos, e o diabo nos dá golpes duros, ele nos atinge, ele atinge nossa vida, nossa família, nossos filhos, ele atinge várias áreas da nossa vida. No entanto, queridos irmãos, o que nos conforta neste selo, neste texto, nesta palavra, é saber que até mesmo o mal, até mesmo as investidas do diabo, até mesmo os nossos vacilos e momentos de fraqueza, servem para cumprir os propósitos bons de Deus. Deus usa o mal para cumprir os seus propósitos. Nós não devemos, então, baixar a guarda e permitir que o diabo nos ataque livremente, nos acometa de coisas terríveis, mas até mesmo o mal Deus usa para cumprir os seus propósitos. Temos um exemplo maior na vida do próprio Cristo, que no momento certo, na hora exata, Deus o entregou na mão das autoridades usadas por Satanás, para que ele voluntariamente desse sua vida, e naquela ação maligna, Deus cumpriu o propósito bom de perdoar os nossos pecados e nos salvar. Mas temos também um grande exemplo no Antigo Testamento, que é a vida de Jó. Homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal, que não desobedecia, mas por alguns momentos Deus retirou sua proteção, aos anjos de Deus foi dito que recuassem, e o diabo veio com toda a sua força contra Jó, o atacando, o tentando, destruindo a sua família, os seus bens, angustiando a sua alma, mutilando o seu corpo. Mas em todas aquelas ações do maligno nós vimos o propósito bom de aproximar Jó de Deus, de dar mais clareza em sua fé, de fortalecer a sua segurança. Portanto, meus irmãos, eu não quero que você saia daqui com medo do diabo. Nós não devemos temê-lo, mas devemos saber que ele é um inimigo e que ele tem poder para nos atacar se nós não nos resguardarmos.
Eu quero que você tenha clara consciência de que Deus nos protege como protegeu o seu Filho, livrando-nos do mal, e este mal é real, pelos seus anjos e pela nossa obediência. Mas até mesmo naqueles momentos que o mal nos atinge, Deus torna o mal em bem para aqueles que confiam nele, para aqueles que creem na sua graça, na sua misericórdia e no seu favor. Por isso, queridos irmãos, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem.